The title of this part of the training is Helping in Ways That Do Not Hurt. O título dessa matéria agora nessa página é Ajudando de uma maneira que não venha a machucar, a magoar, né? A não magoar a pessoa. And this is on pages 14 through 16 in your workbook. Como eu já havia falado antes, da página 14, 15 e 16, nós vamos falar sobre esse assunto. And we're going to look at several areas of how you can help victims of sexual abuse. Nós vamos olhar algumas áreas importantes de como você pode ajudar uma pessoa que foi sexualmente abusada. And as we're going through this, we'll give you some opportunities to fill in the blanks. Eu vou dar um tempo para vocês também ir preenchendo essas linhas brancas aí para completar. The first issue we want to look at is respect for the survivor. O primeiro aí que nós estamos vendo, número 1, é o respeito pela vítima. Anotem aí. We need to respect their unwillingness to let you in to help them. Nós temos que respeitar as suas faltas de uma forma que ela fique à vontade, para deixar à vontade. Oi? Eita. É aconselhamento, hein? Aconselhamento. Tá. Essa outra apostila é outro assunto, né? Some problems some mistakes in the pages. Some people are not finding. Mas todo mundo encontrou aí agora esse assunto aqui? Quem não encontrou ainda? Já encontrou? Página 59 da apostila aconselhamento. Quem não encontrou ainda? Tá todo mundo certinho agora? Vamos lá. Go ahead. I'm going to repeat point A just for the sake of taping, okay? Ok. Nós vamos repetir aqui. No, you don't have to translate it. I'm just going to do it. Point A, we need to respect their willingness to let you in to help them. Nós temos que respeitar suas faltas e da vontade de deixar você ajudá-las. In other words, what we're saying, as the teacher, you do not have the right to grow up. To put yourself into their situation. Você não pode deixar que a sua vida, você se envolva naquele assunto que ela teve problema. You need to let them invite you into what's going on as they're studying this. Isso aí que você tem que entender. A pessoa que é a vítima, você tem que esperar ela te convidar para entrar dentro do assunto. As they are working through this curriculum, they're not doing that for you. E quando você vai ver esse currículo aqui, desse trabalho, esse trabalho aqui não é para você, esse trabalho é para outra pessoa. They're doing it for their benefit. É para o benefício da pessoa que foi vítima, entendeu? So we need to remember point number 1, this is not about you. Você tem que se lembrar aqui no ponto número 1 aqui, da questão A1. Isso não é para seu respeito, esse é um trabalho que não é para você. Number 2, their unwillingness to open up to you is most likely has nothing to do with you. A falta de vontade delas a princípio não tem nada a ver com você. Pode ser que a pessoa fique meio fechada no início. In other words, what we're saying is don't try to force students to tell you what's going on. O que nós temos que ver é que nós não podemos forçar o aluno a fazer o que nós queremos. Nós não podemos forçar ele a relatar tudo de uma vez. As they are working through this curriculum. É isso que vai ensinando aqui nesse currículo. And if they don't want to talk to you, se eles não querem falar com você sobre o assunto, it's not all about you. Isso daí não é um problema
que está desrespeitando você, que não é nada contra você. It may be about the struggle that's going on within themselves. Talvez seja porque esse problema causou muitas feridas dentro dessa pessoa e causou muitos problemas para ela, né? Point B, Ponto B. you need to respect this person's need for time to learn to trust you. Então você tem que respeitar a necessidade dessa vítima e ter um tempo para ela aprender a confiar em você. As we've talked about earlier, many of them struggle with trust. Nós vamos falar depois, nós falamos sobre esse assunto, sobre muitos problemas que afetam a pessoa que foi vítima de abuso sexual. Point C, A letra C, we need to respect the survivor's vulnerability and fears. nós temos que respeitar, né, a vulnerabilidade da vítima e seus medos, né? Dealing with this part of their past is very scary or very fearful for them. Trabalhar nesse problema que ela teve no passado pode provocar um medo na pessoa, pode provocar, assim, uma frustração por ter passado aquilo, né? And point D, A letra D, we need to respect their need for privacy as they work through the curriculum. nós temos que respeitar a necessidade da vítima ter uma privacidade. Na medida que você vai trabalhando nesse programa de estudo, você tem que ter privacidade sobre esse assunto. It is very important that they have a sense of security É muito importante elas terem um senso de segurança. Eles têm que ter segurança quando falarem contigo. Other students should not be looking at their work, Os outros estudantes não podem estar sabendo sobre esses trabalhos. and only the teacher that is working with them should be working with them on this. Somente aquela pessoa, o professor ou um obreiro especializado nessa área ou um líder da equipe que está tratando o assunto esteja sabendo disso só. Point E, we need to respect the survivor's need for absolute confidentiality. Nós temos que respeitar a necessidade da vítima ter uma absoluta confiabilidade, né? Confidencialidade, que é ser confidencial, né? Muito confidencial. Number one, you need to get their permission first before you share details of their abuse or their situation with other staff, family, or pastors. A letra E1. Consiga primeiro a sua permissão, caso você tenha que compartilhar detalhes do seu abuso sexual e da situação com outros membros da equipe, ou da família, ou algum pastor. Você precisa da permissão primeiro dessa pessoa, da vítima, né? Now you might say, well, I'm the staff. Mas você pode dizer assim, mas eu sou o membro da equipe. I have the right to say whatever I want to say. Eu tenho o direito de falar para qualquer um o seu problema. No, they are entrusting to us this very confidential part of their life. Essa vítima, ela está confiando em nós para tratar esse caso, está confiando em você. Então você tem que ter muita cautela. So we should not be sharing this with anyone else without their permission first. Então nós não podemos comentar o assunto daquela vítima com outras pessoas sem a permissão dela primeiro. And number two, even if you do have their permission, you only should share necessary information with the staff that need to know. A letra E2. A 2 está dizendo que você deve compartilhar somente a informação estritamente necessária. São as coisas básicas, né? Como um outro membro da equipe, ou um responsável, um familiar, ou com um pastor. Você não precisa compartilhar tudo, detalhe por detalhe. Só que é necessário somente após ter recebido a permissão para agir desta forma. This is not just about students who have a background of abuse. Isso daí também não é só com aquelas pessoas que tiveram abuso sexual. But with all of our students, Mas com todos os estudantes, nós temos que ter essa ética. one problem I see sometimes with staff É um dos problemas que eu vejo muitas vezes com membros de nossas equipes, is staff get together and start talking about student problems, que os membros da equipe às vezes estão conversando entre eles e eles começam a falar dos problemas dos alunos. and it's just simply gossip. Isso daí é uma fofoca. It's not something that is required for us to be able to minister to them. Isso daí não são coisas que vão ser aproveitáveis, né, que vão ser boas para nós ministrar para os nossos alunos.
And so I think we have to be really careful about staff that we're not guilty of gossip. Então nós temos que estar com muito cuidado que o membro das nossas equipes de obreiros não sejam acusados de ser fofoqueiro. And hopefully within your center, your leadership has provided clarification on what you do need to share with your leaders and other staff. Eu creio que lá no Centro de Desafio Jovem que você trabalha, vocês têm que clarificar e dar um entendimento para os membros da equipe, os obreiros, sobre esses tipos de assunto, né? Now, number 3, you need to respect the survivor if they share the details of their abuse. Você precisa respeitar a vítima se eles partilharem os detalhes do seu abuso. And let me just say this, point A, do not ask them to give you more information about the details of their abuse. Se eles estão conversando sobre o seu abuso, o problema que eles passaram, não fique insistindo, não fique instigando, né? Mais detalhes e mais detalhes, querendo saber muitos detalhes. You do not need to know the details of their past abuse. Você não precisa saber de outros detalhes do passado quando ela foi abusada. And sometimes when a student tells everything, Algumas vezes quando o estudante, né, que passou por um abuso, conta todas as coisas, on the inside they're thinking, if I tell you everything, you're going to be able to make me feel better. então alguns alunos pensam assim, eu acho que eu vou despejar, vou falar tudo de uma vez, que talvez ele vai me ajudar. And sometimes if a student starts giving you very detailed information about their abuse, E algumas vezes quando o aluno, ele sente bastante desejo de contar todos os detalhes para você, you can simply tell them, I don't need you to tell me all those details. e você então pode falar para ela, olha, não precisa você descarregar e falar todos os detalhes, mínimos detalhes. Point B, O ponto B, you do not need to make or do not make judgmental remarks. nós quando estamos tratando de um caso desse, nós não podemos fazer julgamento da pessoa. And by this, don't judge the student, E por isso que nós estamos orientando, não julgue o estudante. but also you don't need to be judging the abuser. E também você não comece a julgar o abusador. And number C, do not express shock or disgust. Não demonstre surpresa, aversão ou ficar chocado com o assunto. Não demonstre isso. If you express shock, Se você expressar que você está chocado, that can cause the student to say, well, maybe I better not talk about this. talvez você vai colocar o estudante, essa pessoa que foi abusada, você vai colocar ela assim, eu não vou contar então, porque ele está chocado, eu não vou me abrir com ele. In other words, we want to communicate a caring attitude. Nós temos que ter muito cuidado em conduzir essas atitudes, né? Now, you may be very angry Talvez você fique muito nervoso, chateado com a situação, towards the one who abused them, contra aquela pessoa que foi o abusador dessa vítima. but your anger is not going to help this student. A sua raiva, o seu ódio por aquela pessoa não vai ajudar o estudante nesse momento. So you need to be very careful about how you communicate your feelings and your thoughts. Você tem que ser muito cuidadoso como você vai demonstrar, né, os seus sentimentos e como que você vai se comportar nesse momento da entrevista. So just summarizing this whole first point about how you can help them. Eu vou só dar um resumo aqui para você desses primeiros pontos aqui que nós estivemos falando. You need to show respect to the survivor. Você precisa primeiramente mostrar respeito para a vítima. When you look at Jesus, Quando você olha para Jesus, as he was working with different people, ele trabalhou com diferentes pessoas. over and over you see him showing genuine respect. E você vê todas as vezes ele mostrava e demonstrava respeito pelas pessoas. Whether it was a leper Quando era um leproso, or a blind man ou quando era um cego, or even a hypocrite, a Pharisee, quando era um fariseu ou um hipócrita,
And I think we just need to be very careful to treat the student with respect as they are working on this curriculum. Então nós temos que aprender a tratar cuidadosamente, com muito carinho, com muito cuidado, né, os casos dos estudantes. Number 2, Número 2, you need to restrict the survivor from sharing details of their abuse with their peers or in public testimony. nós temos que restrinja, né, a vítima de compartilhar detalhes do seu abuso com colegas ou em testemunho público. Sometimes students in your program are willing to share this in their testimony in a church service. Muitos desses alunos, às vezes, eles querem fazer um testemunho, querem contar esse testemunho numa reunião pública da igreja, né? And we had a policy at our center that students were not allowed to share this in their testimony. Nós temos algumas regras, né? Alguma forma de explicar para o aluno não fazer isso lá no nosso centro. And you might say, well, why would you do that? Aí você pode perguntar, por que nós temos que fazer isso? Because 2 years or 5 years from now, Porque 2 anos ou 5 anos de agora para frente, they may be in a position where that kind of information can be damaging to them. porque daqui 2 anos ou 5 anos pode ser que aquelas informações que ele deu no testemunho pode afetar a sua vida, o seu trabalho agora. We did not allow students who had been involved in prostitution to talk about that in their testimony either. Nós também orientamos aquelas pessoas que foram envolvidas em prostituição para que não comente sobre esses assuntos também. And so here's what we would tell them to say. Vai ter um momento certo que eles vão poder falar. You can say, my drug addiction took me down paths that I never thought I would go. Nós podemos contar o testemunho de uma outra forma. Eu fui drogado e não sabia como sair, mas consegui. It took me down a path of compromise. Can you repeat it? It took me down a path of compromise. Ok. My addiction did. Então foi um compromisso que eu assumi sobre a minha vida de drogado. Eu assumi um compromisso, né, de sair fora das drogas e continuar uma vida nova. That's all the detail that's needed. Só é um detalhe da vida da pessoa bem resumido, né? Number 3, Número 3. do not lead your students in places where you are unwilling to go yourself. Você não leve essas pessoas nos lugares, nos caminhos que você mesmo não tem vontade de ir. In other words, what we're saying here is point A, make sure you have worked through your own abuse. Na letra A, 3A, tenha certeza que você superou o seu próprio abuso ou está indo bem nesse processo. Or that you're well on your way to dealing with that. Então, aquele caminho que você teve, que você conseguiu ultrapassar esses problemas. And on point B, do not expect everyone to respond the same way you did. Não espere que as pessoas respondam da mesma maneira que você fez e conseguiu. As pessoas não vão fazer a mesma forma, não existe uma receita, seria isso, né? I think this is one of the big challenges that staff sometimes face. Esse é um grande desafio que os membros do Desafio Jovem, membros da sua equipe, às vezes têm para prosseguir, né? Eles têm esses problemas. If this is the way God helped me, Esse foi uma forma que Deus me ajudou. then this is how God will help you. E essa é uma forma que Deus vai te ajudar também. Maybe not. Nós não podemos pensar assim. Maybe God will use a different method to help them. Pode ser que Deus vai usar uma outra metodologia, uma outra forma de te solucionar o seu problema. E não igual a daquele professor que está orientando. Now, if you as a teacher have a background of abuse in your own life, Se você é um professor, um obreiro, e você teve um abuso sexual na sua vida, point C, do not be surprised if you relive your own abuse as you are helping others. não fique surpreso se você revivenciar seu próprio abuso enquanto você está ajudando aquela pessoa. And do not use
this opportunity to get the student to help you with your abuse. E você que já passou por esse abuso, você não pode aproveitar desse momento para que o aluno agora vá te ajudar a você superar alguma coisa do seu problema. But having said that, I think there is a way that we can identify with the student Como eu falei, pode ser que você pode se identificar e identificar o problema parecido com o teu, né? even just to say, you know, as I think about my own past, I experienced some of the same pain that you are experiencing today. E eu posso falar para ele assim, eu também passei por alguns problemas parecidos e eu sei como que é essa dor. Eu sofri essa mesma dor no passado. But again, we're not making it about us, we're making it about the student. Mas você tem que estar atento para você não se envolver agora e contar a sua história. Você está envolvido com o estudante, é ele que vai estar sendo tratado. Okay, we're talking about helping in ways that do not hurt, and we've looked at 3 different ways already. First of all, showing respect for the survivor. Nós vimos aqui já 3 pontos importantes, mostrando respeito para a vítima. Number 2, we talked about restricting the survivor from sharing their testimony in public. Número 2, não orientar o estudante a não compartilhar os seus problemas, seu testemunho desse abuso sexual em outro lugar público. Number 3, we talked about do not lead people to places you are unwilling to go yourself. Número 3, não restrinja a vítima a partilhar seus detalhes, restrinja as vítimas a compartilhar os seus detalhes com outras pessoas. And so now we're going to look at a 4th one, and that is expect a crisis. Agora nós vamos falar sobre o ponto 4, na página 15, aguarde uma crise, né? Seria uma expectação de aparecer uma crise. Point A, survivors often have outbursts of rage or nightmares or sleeping problems, depression, suicidal thoughts, flashbacks. Então, quando você está analisando um problema numa vítima de abuso, eles podem te contar que as vítimas frequentemente têm explosões de ódio, pesadelos, problema de sono, depressão. As a student begins to work on this curriculum, it can bring up some really bad memories. Quando nós começamos a fazer um tratamento e explicar os assuntos sobre dessa apostila, pode ser que ocorra esse tipo de caso. And they might even seem or appear to be less stable than what they were before they started this. E pode ser que no momento que você esteja tratando o caso, pode ser que eles demonstrem estar mais desestabilizados do que eles estavam antes um pouco de começar o tratamento. This is not a sign that things are getting worse. Isso daí não é um sinal que as coisas vão piorar. It's just the reality of this very difficult process. É somente uma realidade de que ele agora está envolvido em tratar esse problema, né? Essa problemática que ele tinha. And they've got to learn new skills in handling these issues. E eles vão conhecer agora uma nova ferramenta, novas habilidades para conseguir superar isso daí. So point B, give your students a little more grace while they work through this curriculum. Dê às vítimas um pouco mais de alegria enquanto eles trabalham nesse programa de estudo. And point C, do not allow students to use the fact that they are going through the curriculum as an excuse for avoiding responsibility. Não permita as vítimas a usarem o fato de que estão se submetendo a um programa de estudos como uma desculpa para evitar outras responsabilidades. We need to hold them accountable for their behavior. Nós precisamos que eles sejam nos seus comportamentos, eles tenham também uma resposta, tenham uma contabilidade sobre as suas respostas e os seus comportamentos. But we do need to be extending grace. Mas nós precisamos estar demonstrando e dando para eles muita graça. Point D, be careful how you administer discipline, making sure that you are calm and compelled by love. 4D, seja cuidadoso em como administrar uma disciplina, estando certo de estar calmo e cheio de amor. We've been talking this week about disciplining students. Nós falamos essa semana também sobre como disciplinar um estudante, né? It's very easy for us sometimes to be harsh
É muito fácil para nós, muitas vezes, sermos muito duros, né? And if you are going to need to discipline this student who's studying this abuse curriculum, E se você for trabalhar com esses estudos com uma pessoa que foi vítima, make sure that you are doing it in a calm way esteja seguro que você está fazendo isso com calma. and that you are clearly communicating love as you discipline them. E seja bem claro que você está comunicando com amor tudo isso que você está fazendo com ele. Number E, keep involved staff informed when survivors are working through this curriculum. Mantenha a equipe responsável informada quando as vítimas estão trabalhando com este programa de estudo. In other words, other staff need to know that the student is working on this curriculum, Os membros da equipe podem até saber que essa pessoa está passando por esse processo, desse trabalho, desse estudo aqui, desse currículo. just so they can be aware that this student may be acting out more than normal. Então, somente para que os membros da equipe saibam que essa pessoa, ele pode ter um comportamento diferente às vezes. And point F, recognize when you are in over your head and bring in more qualified staff to help you. Letra F, reconheça quando você se sentir limitado e traga pessoas mais qualificadas para ajudar a vítima. Sometimes staff find themselves in a situation that goes beyond your abilities. E muitas vezes o membro da nossa equipe, ele percebe que aquele assunto, né, esse tipo de assunto, vai muito mais além do que ele poderia conseguir fazer. Ele talvez não tenha condições de resolver esse assunto. And I would also encourage you to study and learn more about crisis counseling. Eu oriento vocês e queria que vocês aprendessem mais sobre esses problemas, dessas crises, né, de aconselhamento. The fifth area that I want to talk to you about is do not unwisely open yourself up to become vulnerable. Página 16, número 5. Não se exponha imprudentemente para se tornar vulnerável. In other words, as you are working through this curriculum with a student, you need to guard your own heart. Se você está trabalhando com uma vítima e usando esses estudos, você precisa pedir para que o Senhor guarde o seu coração também. You need to be aware that Satan is out to destroy your effectiveness as a staff. E você tem que estar bem alerta, porque o inimigo ele pode querer também desestabilizar ou também querer atacar você como membro da equipe. And so point A, keep your relationship with Jesus growing and passionate. Mantenha a sua relação com o Senhor Jesus Cristo crescendo e mais apaixonado. The best way you can help your student is by you being close to Jesus. Uma forma muito importante de como você vai ajudar o seu estudante é você saber que você está em comunhão verdadeira com Jesus Cristo também. Point B, pay attention to your thought life and your secret self as you're helping students in this process. 5B, preste muita atenção aos seus pensamentos sobre a vida e sobre a sua própria vida, o seu self, enquanto você está ajudando as vítimas nesse processo. You need to be very disciplined in your thought life. Você precisa ser muito cuidadoso com os seus pensamentos da sua vida, da sua própria vida. Because what is being shared with you is something that you can allow to dwell in your mind. O que está sendo compartilhado com você da parte da vítima pode até afetar, né, a sua própria vida. You need to guard your heart. Você precisa guardar o seu coração. Point C, you need to be honest with yourself about your own struggles and engage God and godly people in that struggle. Seja honesto consigo a respeito de suas próprias lutas e inclua Deus e pessoas de Deus nesta luta. In other words, Satan would love to trip you up while you're trying to help students. O Satanás ele costuma querer derrubar aquela pessoa da equipe que está trabalhando com aquela outra que foi vítima.
Point D, be aware of the erotic nature of this ministry. Esteja ciente da natureza erótica de seu ministério. This can be very sexually stimulating. Esses tipos de narração das vítimas podem ser uma estimulação a respeito da parte da vida erótica. And we just need to guard our heart. Nós precisamos guardar nosso coração. Point E, you need to recognize how vulnerable survivors of sexual abuse are. Letra E, reconheça o quão vulneráveis as vítimas são. Their most urgent need, outside of being safe, is to feel loved. A necessidade mais urgente dessa vítima, além de estarem seguras, é de serem amadas. And make sure you demonstrate godly love that cannot be misinterpreted. Tenha certeza de que você está demonstrando o amor de Deus, um amor bem piedoso de Deus. I just want to sort of review what we've just said here. Just to complete here, because so stinks. O amor não pode ser confundido. Esse amor ele tem que estar bem claro e não pode ser mal interpretado. Você está usando o amor de Deus, porque a pessoa pode pensar que você está tendo algum sentimento. É isso daí que está dizendo isso aí, entendeu? Esse texto fala sobre isso aí. Para não confundir que amor que está sendo usado. So what we're saying here is that the student needs to first know that they are safe at Teen Challenge. Uma coisa muito importante aqui é que o aluno, essa pessoa que foi abusada, ela tem que estar pensando, eu estou bem guardado aqui, eu tenho confidência, eu tenho segurança aqui dentro do centro de recuperação. But then they want to feel loved. Mas They want to feel loved. elas querem sentir o amor. And we just need to make sure that we are demonstrating godly love. E aí nós temos que ter certeza que nós estamos demonstrando o amor de Deus. You need to be very careful about any physical contact you have with the student. Você precisa estar bem atento com os contatos físicos que você vai ter com o aluno. You do not want to be sending the wrong message. Você não pode mandar uma mensagem errada para ela. Point F, F, be careful that you do not put yourself in a compromising situation where you fall into sin or you can be accused of sin. tenha cuidado em não se colocar em uma situação comprometedora quando você cair em pecado ou ser acusado de pecar. Now, some of these conversations with a student need to be in the privacy where other students are not able to hear. Esse tipo de conversa tem que ser uma forma privada que os outros estudantes não possam ver. But if you are talking to a student in an office where the door is closed, Mas se você está falando com esse estudante, com essa pessoa que foi abusada, dentro de um escritório, dentro de uma sala, you need to make sure there's a window on that door. você precisa ter segurança e você pode ter um vidro na porta. Number G, Letra G. keep the sexualization of intimacy issue in the forefront of your mind and help survivors separate sex from intimacy. Mantenha o assunto de sexualização, de intimidade, em primeiro plano na sua mente e ajude as vítimas a separar o sexo dessa intimidade. In other words, you just need to be aware that as a student deals with this issue, Você precisa saber quando o estudante está tratando esse caso, está falando para você sobre esses casos, they could become sexually attracted to you essa vítima ele pode até ser atraído sexualmente por você. simply because you're showing that you care for them. Isso, simplesmente porque você está demonstrando um carinho por ela. So you just need to be very careful how you manage that relationship. Você precisa estar muito cuidadoso com esta relação nesse momento da entrevista, da conversa. And help them separate intimacy and sex. E você precisa ensinar eles a separar intimidade e sexo. Point H, Letra H. use a team approach so that more than one staff person is involved with a survivor. Use uma abordagem de equipe para que mais de uma pessoa da equipe esteja envolvido com a vítima. This does not mean all the staff would be involved with this curriculum, E isto não significa que você vai colocar toda a equipe do Desafio Jovem nesse caso. but it's good if there's at least two staff.
Seria muito bom se tivesse mais 2 pessoas da equipe ajudando você nesse caso. Point I, remember that the only person you can change is you. Lembre-se que a única pessoa que pode mudar é você. You do not have the power to change other people. Você não tem o poder para mudar outra pessoa. And you can only point them in the right direction and lead by your own example. Você só pode indicar a eles a direção correta e liderar para eles com o seu exemplo, né? Sometimes we would love to change people. Às vezes a gente quer mudar as pessoas, é uma coisa que a gente quer fazer, mudar as pessoas rapidamente. But we have to keep telling ourselves the only person I can change is me. E a gente pode pensar na nossa vida, a única pessoa que pode mudar sou eu. But I need to be setting a good example. Eu tenho que dar um bom exemplo, um certo exemplo para essas pessoas. Point J, keep all discussions moving towards biblical resolutions. Letra J, mantenha todas as conversas girando em relação às decisões bíblicas. And keep God at the center of all discussions. E mantenha Deus no centro de todas as discussões, de todos os assuntos. As the staff member, I am not the one who's able to help them. Eu sendo um membro da equipe, não vai ser eu que vou fazer e ajudar essa pessoa em tudo. God is the one who can help É them. Deus que pode fazer, é Ele quem pode fazer todas as coisas. And I'm simply the tool that God is using. Eu sou somente uma ferramenta que Deus está usando para ajudar aquela pessoa. Point K, Letra K, engage in spiritual warfare. empenhe-se em uma guerra espiritual. Pray without ceasing. Orem sem cessar. Believe God for a miracle. Acredite em Deus por um milagre. I believe that Satan will do everything he can to discourage the student as they go through this curriculum. Eu tenho certeza que Satanás vai querer desencorajar aquela pessoa que foi abusada em sair fora desse programa, desse currículo aqui. Satan does not want them to be free. Ele não tem, assim, um tempo para deixar a pessoa livre. Ele está sempre em atividade, né? And I think we need to pray for spiritual breakthroughs in the lives of the student. Nós precisamos estar orando para que as coisas sejam quebradas na vida daquele estudante. And number 6, Número 6. there is a God, but I am not him. Número 6. Existe um Deus, mas eu não sou ele. Eu não sou esse Deus, hein? And I should not try to do what only God can do. Eu não posso tentar fazer ou querer fazer o que Deus pode fazer. All right, I want us to look now at some resources that can help you with this area of ministry. Eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas, alguns livros, algumas coisas que podem ajudar muito você nesse tipo de programa. And this is on pages 17 and 18 in your notes. Isso está na página 17 e na página 18 desse texto, desse livro, dessa apostila. At the top of the list, it talks about Committed to Freedom Ministries. Aqui em cima, na primeira parte aqui de bibliografia, Committed to Freedom Ministry. Sally Colbreth is the one who developed this ministry. Sister Sally Colbert é essa senhora que escreveu esse ministério, esse trabalho. And she has a website. Ela tem um site. And this is the website right here. It's not in your notes. It may not be in your notes. Este é o site da Sally Colbert. It's committedtofreedom.org. Committedfreedom.org. www.committedtofreedom.org. And the email address there that ends with AOL, just you need to cross that off because that's not valid anymore. Esse e-mail dela aqui, você pode riscar que não está mais válido. Esse e-mail que está aí na apostila. In your notes, there's an email address there. Isso. Esse e-mail que está aí na apostila já não está mais em atividade. But if you go to this website, committedtofreedom.org, it's there. Então, se você for nesse website, nessa página aí, committedtofreedom.org, você vai
ter comunicações com ela. Now, on that website, on the home page, there's a place where you can subscribe to a weekly newsletter. Existe uma página neste site que você pode se inscrever para você receber notícias sobre esses assuntos de abuso sexual. Você pode receber toda semana assuntos importantes. It's only in English, É somente que está em inglês, né? but it's a free newsletter, É uma carta que eles mandam toda semana e é gratuita. and there's lots of very practical ideas that are shared. E ali tem muitas coisas práticas, umas coisas muito boas para vocês aprenderem. So if you do not understand English, I would encourage you to use Google Translate. Se você não entende inglês, você pode usar o Google. Igual o Tiago. Tiago é esperto nisso aí. Or Tiago, yes. Now, also, there is the Committed to Freedom curriculum, which we will talk about. Is there also? No, no. A respeito dessa apostila Committed to Freedom que nós estamos falando, And we'll talk a little bit later about how you can get the student materials for this. nós vamos explicar para vocês mais tarde como você consegue pegar esse material para o estudante, para a vítima, né? Now, on your list, the fourth book down is called Counseling Survivors of Sexual Abuse. Aqui nessa lista, aqui nessa bibliografia, tem o livro da Committed to Freedom, depois tem mais 1, 2, 3, no quarto livro, no caso seria 2, 4, This book is available in Portuguese, no caso aqui seria o quinto livro. and this is the title of it in Portuguese. Esse daí é o Counseling Survivors of Sexual Abuse, esse é o título em português, Abuso Sexual. And it is published by Editor Esperança. É publicado pela editora Esperança, And I would highly recommend you get this book. e altamente eu recomendo para você, consiga esse livro. It will provide you with an excellent resource for training yourself. E ele vai ter bastante condições de orientar você na sua vida ministerial, para ser usado na sua vida. Now, going back up to the top of your list, I just want to mention several other books that are in English. Eu quero aqui em cima, voltando em cima, na parte de cima da apostila aqui, quero mostrar outros livros para vocês. My Father's Child is an excellent book. Esse livro aqui, My Father's Child, é um livro muito bom. And the book On the Threshold of Hope Esse, is one that could easily be used for survivors of abuse as well. e esse terceiro livro, On the Threshold of Hope, And there's a study guide that goes with that. é muito bom esse livro, ele tem uma orientação muito boa. Can I translate for them here? Well, just tell them in English, because that's the only way they're available. Ok. Esses livros só são você só vai encontrar em inglês mesmo, né? Now, this next one I want to mention is The Wounded Heart. This may be available in Portuguese, I'm not sure. Esse sexto livro, o sexto livro da lista, The Wounded Heart and the Wounded Heart Companion Workbook. Esse livro você pode até encontrar em português aqui no Brasil, o sexto livro. Now, there's also some of our students who deal with the issue of cutting, doing bodily harm. Nós temos alguns alunos que eles cortaram o seu corpo, And I would encourage you to look for resources on that as well. e eu também quero que você também tenha conhecimento sobre isso aí, que você encontre, né, informações como tratar esse tipo de aluno. And on page 18, there are some additional books that deal with abuse or with helping hurting people. Na página 18 também continua uma lista de livros que podem ajudar você e a pessoa que foi abusada a ter uma boa orientação de como tratar os casos. Now, if you know of other books that are available in Portuguese, Agora, se você conhece outros livros que falam do assunto na língua portuguesa, that deal with sexual abuse, que estão tratando sobre abuso sexual, if you would please send me that information, eu, por favor, quero que você me mande essa informação para mim. because we would like to provide an updated resource list for
tools or books that are available in Portuguese. Nós queremos fazer uma lista de livros em português que tratem sobre abuso sexual. Por favor, me mande o nome desses livros. Are there any books or other materials that any of you are currently aware of that deal with this? Você conhece algum livro que trate sobre esse assunto de abuso sexual que está em português, que seja autor português, brasileiro? Ele fez uma pergunta aqui que ele achou muito interessante. Se dentro dos alunos que estão no centro, um dos alunos foi abusador também já foi abusador lá fora. Como que tratar esse assunto? Então ele vai explicar agora. I think that one of the things is sometimes the abuser was abused as a child themselves. Ok. Quando esse estudante foi abusador, né? Antes. And so my recommendation would be to start by having them go through this Committed to Freedom curriculum. Eu recomendo que ele seja envolvido nesses estudos do Committed Freedom, desse livro. And deal with their own background of abuse, how they were abused as a child, if that is the case. Não. I know what I'm saying, but I'm saying if they were abused as a child, deal with that first. Ok. Because many of those who were abused as a child become abusers. Understood. Okay. Geralmente, essa pessoa que é um abusador, talvez ele tenha sido abusado quando era criança também. Então, ele pode ser envolvido nesse programa sem nenhum problema. And they may not have been sexually abused, Talvez ele não tenha sido sexualmente abusado, but they may have been verbally abused, mas talvez ele tenha sido abusado verbalmente. or they may have been physically abused. E talvez ele tenha sido fisicamente, né, abusado fisicamente. And that causes very similar damage to the kind of damage we're seeing with those who have been sexually abused. Essas feridas e esses machucados podem acontecer com essa pessoa também, entendeu?